Então, boa tarde aí, galerinha do oitavo ano B. Hoje, dia 2 de outubro, nós estaremos falando a respeito dos métodos contraceptivos, que estamos vendo aí, iniciando o capítulo 12. Vou estar compartilhando com vocês a apostila para a gente estar aí fazendo a introdução ao capítulo. Vou estar ampliando para vocês. Deu a faixa. Deixa eu compartilhar aqui. Para mim, uma faixa preta. Apareceu a tela para você? Para mim, apareceu uma faixa preta. Deixa eu tentar novamente. Tá vendo a apostila inteira? Tá aparecendo uma faixa preta para mim. Oh, Cristo. Na hora que eu amplio, ela fecha um preto para mim. Para mim, não. Para mim, tá normal. Tá normal? Para mim aparece. Amplia e fica uma faixa preta no meio. Não, para mim parece normal. Vou tentar de novo. Sumiu a primeira página da apostila. Ô, Cristo! Agora ficou certo, mas sem a página. No início do capítulo. Só um pouquinho, Mayara. Agora vai. Entrou um aluno, João Pedro. Obrigado, João, por ter entrado. Vamos lá. Página 20 da apostila, capítulo 12. Nós vamos estar falando a respeito dos métodos contraceptivos. Então, aqui na nossa apostila, ele traz que os métodos contraceptivos, eles são aqueles que evitam a gravidez não planejada, né? E eles permitem que o casal decida quando se terá filhos, além de proteger contra doenças sexualmente transmissíveis. Só que esse nome, doenças sexualmente transmissíveis, foi modificado para infecções sexualmente transmissíveis, que são agora chamadas ISTs. No caso dos preservativos masculinos e femininos, né? Apesar de toda essa importância, cerca de 214 milhões de pessoas em vários países, né? Em primeira mão aí nos países em desenvolvimento, não têm acesso a esses métodos contraceptivos modernos, que a apostila traz, que seriam as pílulas anticoncepcionais, o dispositivo intrauterino, que é conhecido como DIU, e até mesmo as camisinhas. E a gente tem que falar também que existe esse fundo da população das Nações Unidas, que é UNFPA, né? Que ele fala que são por motivos diversos que a população não tem acesso a esse tipo de métodos. Primeiro, eles falam por causa da precariedade dos serviços, a falta de informação e de recursos e aspectos culturais. Quando a gente fala da precariedade dos serviços, a gente está falando somente a respeito de serviços públicos, tá? Porque quando nós estamos falando aqui na apostila, a apostila nossa trata mais dos serviços públicos, ela não está tratando de serviços particulares. Porque dentro da rede particular de hospitais, tanto dos serviços hospitalares como os serviços médicos,
tem um disparate bem grande aí, né, em relação à população. A maior parte da população dos países em desenvolvimento que usa o SUS são a população de baixa renda, que é mais amplamente que procura aí esse tipo de serviço. Então, ele fala que, devido à precariedade desse serviço, da prestação desse serviço, a população não tem acesso a esses métodos contraceptivos. Uma outra questão que ele traz que é a falta de informação e de recursos. Esses recursos que eles estão falando seriam à frente de recursos tanto de materiais como de recursos financeiros para aquisição desses tipos de materiais. Então, a falta de dinheiro, né, a falta de investimento para aquisição desse tipo de material vai levar à falta desse tipo de material à disposição para a população. E a falta de informação que existe esses métodos sendo disponibilizados gratuitamente à população também traz a falta de procura. Então, muitas pessoas não procuram os postos de saúde para estar recebendo tanto qualquer um dos métodos que está à disposição na rede pública, e pela falta de informação, elas acabam aí, às vezes, no percurso da vida, tendo uma gravidez indesejada e não se cuidando aí frente a doenças sexualmente transmissíveis, né? E aí a apostila traz para nós algumas questões para nós... tem ali os aspectos culturais, que também o Fundo da População das Nações Unidas fala dos aspectos culturais que a gente tem que levar em consideração dentro de cada país. Então, os aspectos culturais, eles também são uma barreira, né? Porque algumas culturas não são aí amplamente abertas para que haja um controle e uma gravidez planejada, por exemplo, né? Então, assim, não deixando a população ter acesso a esse tipo de método. A apostila traz para nós aqui duas perguntas, né? Além dos métodos citados, que outros contraceptivos você conhece? Vocês vão estar entendendo aqui quais são esses métodos contraceptivos que a prof vai estar mostrando para vocês. E, frente a isso, além desses que estão sendo citados aqui no início da apostila, que é os anticoncepcionais, o DIU e também as camisinhas, vocês vão ver outros métodos. E quais as possíveis consequências da falta de acesso a esses métodos, que cita ali já no começo do capítulo, que é aí a gravidez não planejada e também aí, né, podendo contrair uma infecção sexualmente transmissível. E antes de nós entrarmos nesse assunto dos métodos contraceptivos, nossa apostila ela traz ali um pequeno parágrafo, uma pequena salientação a respeito do planejamento familiar. Vou só dar um zoom aqui, galera. E ele fala que um estudo publicado pela Fundação Oswaldo Cruz é aqui do Brasil, tá, galera? Em 2016, mostrou que cerca de 55% das mulheres que tiveram filhos no Brasil não planejaram a gravidez, referente àquele ano lá, tá? Mas se você entrar, você pode ter dados dentro do Ministério da Saúde, frente a... Não sei se é o Ministério da Saúde não, gente, mas eu sei que tem dentro de um ministério... não, é da Saúde sim que eu vi. Do Ministério da Saúde, que fala ali a respeito do planejamento familiar e tem alguns dados que trazem, né, a porcentagem de mulheres que planejaram ou não a gravidez, que foi aí que chegou ao nascimento da criança. Então, eles trazem. E aí mostrou que naquele ano de 2016, 55% das mulheres que tiveram filhos tiveram a gravidez não planejada. Isso aí não levou em consideração, essa pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, não levou em consideração se eram mulheres casadas ou não, tá? Foi só no número de nascimentos e aí foi perguntando se elas tinham planejado ou não aquela gravidez. E aí ele continua, o número é considerado bem maior que a média mundial, cuja porcentagem de gestações não planejadas ficou em torno de 40%. Por isso, é importante que um casal avalie o momento mais apropriado para se ter filhos, né? E reflita sobre as condições relacionadas à gestação e ao parto. Quando a gente fala de momento, né, que a pessoa, o casal precisa avaliar,
esse momento, ele é um momento diferente para cada família. Não é assim, famílias precisam ter filhos a partir de 24 anos. Não é uma data, não é um ano estipulado, não tem idade para isso, né? Vocês precisam, aqui fala-se de casal, né? De necessariamente estar casado. Vamos colocar aí nos parâmetros cristãos, onde nós, para formarmos uma família, precisamos estar casados, né? E para isso, a gente vai construir uma vida junto com um companheiro ou uma companheira e os filhos vão entrar nesse planejamento. Então, quando não se tem um planejamento e pega de surpresa, uma gestação, por exemplo, é bênção, mas traz aí alguns cuidados necessários para que a gente possa ter aí uma gravidez, né, uma gestação tranquila e o recebimento dessa criança também ao mundo de forma mais tranquila. Então, o planejamento da família para isso é muito importante. E aí a gente continua, que essas e outras questões fazem parte do que se chama, né, de planejamento familiar, um direito garantido por lei, como disposto no parágrafo a seguir da Constituição Brasileira. Esse artigo 226, inciso 7, tem esse fato mostrando que o Estado não vai interferir no seu planejamento familiar. E ele traz ali, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, né, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos que aí é para ajudar na criação da criança. O Estado vai disponibilizar para você a educação e, entre aspas, aí, saúde e outras coisas necessárias para que haja aí, né, o amparo a essa família. Ele fala que para auxiliar esse planejamento existem métodos contraceptivos, que é o que a prof vai apresentar para vocês aqui agora. Isso é uma maneira de se evitar a concepção. A concepção seria aí a formação de uma nova vida, né? E aí ele fala ali que os preservativos masculinos é um dos métodos mais divulgados e conhecidos. Mas existem muitos outros, né? Como a gente vai ver. Esse textinho aí que está sobre as cidades que pagam mais de 45 mil reais aos habitantes para terem filhos, é bem legal para vocês verem, né, que em alguns países desenvolvidos, ali no caso desse texto está falando a respeito da Finlândia, eles estão tendo uma queda da população jovem do país, aumentando a população idosa do país. Ou seja, está decaindo o número de pessoas que são produtivas, né? E isso gera alguns transtornos futuros, porque pode ser que não tenhamos mão de obra. Não estou falando do Brasil, estou falando da Finlândia. E o governo incentiva para dar incentivos financeiros aos casais que estão prontos, né? Na época, podem estar propícios a criar uma nova vida ali, né? A dar um incentivo financeiro, que é o baby bônus, conhecido, né? Para que esse casal venha ter aí maior disponibilidade para gerar uma criança. Então, é um texto interessante para vocês estarem vendo algumas informações de como que alguns países desenvolvidos estão lidando com esse tipo de situação. Eu vou compartilhar com vocês agora alguns slides. Felipe, João Pedro e Alisson, obrigado por estarem aí presentes na aula. Eu vou compartilhar com vocês agora alguns slides. São bem simples. São os métodos contraceptivos. Eu vou começar com vocês com os métodos de barreira, né? Imobilizam os espermatozoides, impedindo-os a entrar em contato com o óvulo e de haver a fecundação. No caso aqui, é a camisinha. É um tipo de método de barreira, tá? Existe tanto a camisinha masculina como a feminina.
A utilização é antes do início da relação sexual. A vantagem é que não precisa de receita médica. As camisinhas masculinas e femininas são distribuídas gratuitamente nos postos de saúde aqui do Brasil. Qual que é a desvantagem? Tem baixa eficácia quando utilizados isoladamente e não protegem. Aqui eu coloquei ele em uma letra diferente, não protege das DSTs ou ISTs, porque há controvérsias em alguns casos da forma da utilização. Então, tem que se pesquisar bastante para que você esteja protegido ao ponto de não ter nenhum tipo de infecção sexualmente transmissível aí, causando transtornos à sua vida. Um outro tipo é os métodos hormonais, que é também aí as pílulas anticoncepcionais. Não existe para homem, tá? Os métodos hormonais, só as mulheres que usam. Então, atuam inibindo a estimulação do ovário. Por que a estimulação do ovário? Porque é no ovário que tem ali a ovulação. Então, não permitindo a ovulação, não tem a liberação ali do óvulo. A pílula oral, né? Ela tem aí, eu coloquei bem genericamente, porque há uma diferença de um tipo de hormônio para o outro. A menina precisa ir no ginecologista para saber qual que é a melhor, mas todas que eu estou colocando aqui seria de uso oral. Depois nós vamos ver de nível injetado. 3 semanas de um comprimido diário, 1 semana de descanso, que a gente fala que é a semana terapêutica, que é quando vem a menstruação da mulher. A desvantagem é muito fácil esquecimento, tem muita influência medicamentosa sobre a pílula oral, que pode diminuir a sua eficácia, e diversos efeitos colaterais sobre o corpo da mulher. Então, aí é caso a caso, que é o médico que vai estudar melhor a respeito de como tomar. A pílula de dia seguinte é uma pílula emergencial, né? Caso haja aí um acidente que possa vir a gerar uma gravidez. Então, age antes que a gravidez ocorra, se a fecundação ainda não aconteceu, o medicamento vai dificultar o encontro do espermatozoide com o óvulo. E agora, se a fecundação já tiver ocorrido, irá provocar uma descamação do útero. A menina vai vir a menstruar, né? Impedindo a implantação do óvulo. Perdão, escrevi errado aí, fecundado. Caso o óvulo já esteja implantado, ou seja, já tenha iniciado a gravidez, a pílula não tem efeito algum. Deve ser usada em casos excepcionais e não como um anticoncepcional de rotina. E é só por indicação médica, tá? Tem um outro tipo de anticoncepcional que é conhecido como adesivo dérmico, né? Eu sei que nós temos só a Maiara, mas os outros alunos são todos homens, mas é o assunto da nossa apostila. Então, vamos lá, seguimos em frente. Meninos, podem permanecer de câmera aberta, fechada, perdão, se tiverem alguma pergunta, pode falar, tá? Ou escrever no chat. 1 semana, né? É utilizado por 1 semana, durante um adesivo por semana durante 3 semanas. Né? Deve ser colocado na face interna ou externa do braço. Ali tem algumas posições onde as meninas podem estar aplicando esse adesivo. A vantagem adicional é que não obriga aí um cuidado diário. Ele não vai desgrudar da pele, tem que ser arrancado mesmo. A desvantagem é que precisa ter cuidado na frequência de saunas e banhos turcos, que é um tipo de sauna também, porque pode soltar. O calor excessivo, como nós estamos passando por hoje agora, esses momentos aí, esses dias muito quentes, também podem acontecer dele soltar, né? Então, as meninas que usam esse tipo de adesivo precisam aí ter mais cuidado. Tem esse implante subdérmico, que é um tipo de implante mais moderno, também é hormonal. Não é todo mundo que pode usar, não é toda mulher que pode usar esse implante, tem que ser muito bem avaliado pelo médico, né, que acompanha essa adolescente, essa mulher, porque tem aí uma dosagem hormonal alta, porque ele é um implante que vale de 5 a 10 anos. Então, você coloca, tem um de 3, um de 5 e um de 10. Geralmente, as mulheres optam pelo de 5, então, de 5 em 5 anos, trocas. Mas, devido a alguns efeitos colaterais, não pode ser colocado por todas. Esse implante subdérmico, ele é bem pequenininho, como vocês estavam vendo, tem que ser feito num consultório, tem uma anestesia local, tudo bonitinho, né? Elimina aí, a maior vantagem dele é que elimina qualquer risco de esquecimento da mulher, né?
E ele é indicado também no caso de algumas mulheres que têm um sangramento excessivo, tá? Então, assim, tem uma menstruação desregulada também, é muito indicado, mas também é caso a caso, tem que ser estudado pelo médico, tá? Cada um dos métodos de hormônio, né, que a mulher for usar tem que ser muito bem direcionado por um profissional, né, que é experiente na área, que é um médico ginecologista, tá? Então, não é assim, eu quero esse, eu quero porque eu quero. Não, é o médico que vai falar se isso vai ser bom para você ou não. Tem a injeção trimestral também, que é uma forma de anticoncepcional. A cada 3 meses, a mulher recebe uma injeção. Não é indicado para todos os casos, por causa da dosagem hormonal muito alta, que tem muitos efeitos colaterais no corpo da mulher. Também tem que ser muito bem discutido com o médico para ver se isso aí é adequado ou não, né? Principalmente as mulheres que sofrem de enxaqueca, dores de cabeça com frequência também. Isso, a injeção hormonal trimestral, ela faz com que haja um aumento dessas dores de cabeça. Isso aí pode prejudicar a qualidade de vida. Então, aqui ele fala, é uma injeção hormonal, né, dos hormônios sexuais femininos, e tem uma eficácia aí de 3 meses. Elimina o risco do esquecimento. A sua ação não só pode ser interrompida, como pode prolongar-se para além de 3 meses, de até 12 meses. Então, você pode tomar a cada 3 meses, sem interrupção nenhuma, né? E aí, o outro método contraceptivo seria o DIU, que é o dispositivo intrauterino. Também somente mulheres podem estar usando, né? Que é o caso que coloca no interior do útero. Ele fica nessa disposição mesmo. Existem no mercado esses 3 tipos de DIU aqui presentes. Também só pode ser feito por recomendação médica. Cada caso é um caso, cada corpo é um corpo, e é o médico que vai decidir qual deles que a mulher vai usar. Sintotérmico, né? São aí alguns tipos de métodos contraceptivos mais naturais. São perigosos porque não tem uma eficácia totalmente comprovada, vamos dizer assim, né? E como é natural, pode aí acontecer aí um risco muito alto de ter aí uma gravidez indesejada do mesmo jeito. Então, não são tipos de métodos que são eficazes, que é o caso do que eu coloquei aqui, o método da tabelinha e o método da temperatura. Como assim temperatura? A temperatura do corpo da mulher, ela é diferente quando ela está ovulando. Ela pode aumentar aí de 2 a 2,5 graus a sua temperatura corporal na época da ovulação. E aí, eu vou usar esse método para ver se eu estou ovulando ou não, mas não é muito, é 99,9% de falha, vamos dizer assim, tá? Só para resumir aí a fala. Tabelinha também não é eficaz, é menos de 40% de eficácia a tabelinha, tá? É muito perigoso também por causa da oscilação hormonal que a mulher passa, ainda mais se for uma mulher que não tem a menstruação totalmente regular. E é bem complicado. E aí nós temos a esterilização, que é a intervenção cirúrgica, que pode ser feita tanto na mulher como no homem, onde corta-se, né? Tem aí a laqueação ou laqueadura que fala, né? Interrompe aí a passagem liberação dos óvulos. E no caso dos homens é chamado de vasectomia, que corta ali o canal deferente, que é por onde passa o espermatozoide. Olha lá, a vantagem liberta a mulher da preocupação do uso contraceptivo, mas para as mulheres tem uma desvantagem muito grande que aumenta-se se ela continua menstruando normalmente, mas aumenta-se o grau da cólica. Se ela já tiver propensão, aí fica-se pior ainda. E nenhum dos casos de esterilização, assim dizendo, vai ser aí um método eficaz contra as infecções sexualmente transmissíveis. Um dos métodos que são mais aí, também não entra, hoje em dia não se fala que é mais seguro, é o uso do preservativo, tanto masculino como feminino, mas caiu em xeque que são métodos eficazes, ou totalmente eficazes, como antigamente falava-se.
Então, o uso da camisinha não vai te privar de pegar aí alguma doença sexualmente transmissível se você não estiver se cuidando bem. Então, essa aulinha de métodos contraceptivos, ela vai ser só neste assuntinho da apostila. Na próxima aula, a gente vai estar completando algumas atividades e tirando algumas dúvidas. Falou, galera? Beijão para vocês. Semana que vem estamos juntos aí. Obrigado pela participação. Maiara, obrigada aí, guerreira, por estar junto. Não deixar eu sozinha por aqui. Até semana que vem, gente. Bom final de semana. Se cuidem e bebam bastante água, hein? Se hidratem. Falou, galera!